E, Gabriel, eu acho que isso é debate importante para nós aqui. O que será do São Paulo, cara? O que será do São Paulo? A preocupação é muito grande. Por quê? Os rivais, eles estão cada vez mais longe do São Paulo, cada vez mais distante do São Paulo, dentro do campo e principalmente fora do campo, porque uma coisa liga a outra, né? A gente não espera que o time vá muito bem dentro do campo quando lá fora tá uma merda. Não, uma coisa é ligada à outra, uma coisa vai levando a outra. A boa gestão, eu sempre cito, né? O livro do Ferran Soriano, o CEO do Grupo City, que a bola não entra por acaso. Então, não vai, a gente vai ser campeão de tudo com a gestão ruim lá fora, com dívidas, com problemas fora do campo. Não vamos conseguir. Então, me preocupa muito. Eu acho que é um debate muito válido saber os pontos positivos e negativos de uma profissionalização do futebol, do tal da SAF, que seria pró, que seria contra, quem é a favor, quem é contra, o porquê que é a favor, por que é contra. Porque os protestos, os debates, eles são muito, muito positivos. Só que a gente tem que ter embasamento também para debater. Pô, porque quando os caras falam do DM, pô, DM, o DM incompetente. Cara, que embasamento que as pessoas têm para falar de departamento médico? Né? Qual que é o critério que eles têm? Pô, já sofreram com lesões? Que dor você sente no corpo para falar do departamento médico? Né? Então vamos falar de fato o que é o problema do São Paulo. Como a gente precisa e o que precisa ser feito para resolver os problemas do São Paulo. Mas esse protesto ele vai para dentro do campo. Se a pergunta é essa, Gabriel, ela vai para dentro do campo sim. Sem dúvida nenhuma. Infelizmente. E a gente tem grandes problemas e grandes desafios para essa próxima semana. A gente tem um jogo quinta-feira, mas domingo é um clássico, cara. É esse clima que vai estar no Morumbi para enfrentar um dos melhores Palmeiras aí dos últimos, sei lá, pelo menos no último ano, de um ano para cá, com certeza. É nesse clima que a gente vai enfrentar um clássico choque-rei, né? Tudo isso tem que ser debatido. E aí, Chacon, também em cima disso, né? Ontem esse protesto, ele partiu da torcida organizada do São Paulo. E aí a gente sabe muito bem que tem quem tem a pé atrás e tem quem não opte por ir, né? Por aderir a esse protesto por uma série de fatores. E aí o Senna falou ontem, assim, pós-jogo, e eu, cara, concordo com ele. Eu entendo, Chacon, que nesse momento, né, assim, cara, tendo em vista, né, o que é hoje a estrutura torcida do São Paulo, qualquer grande movimento geralmente vai partir da torcida organizada. E eu sei que ontem era um horário, o pessoal brincou no chat, né? Horário de empreendedor só, né? Porque na segunda-feira, 6 da tarde, para você estar na rua, assim, fazendo protesto, você tem que ter um tempo hábil para isso, quem sabe que muita gente não tem. O jogo contra o Palmeiras, né, que vai ser esse domingo, é num bom horário e tem uma expectativa de um público melhor. Eu acho que esse jogo, Chacon, antes da bola rolar e após a bola rolar, né, durante o jogo, eu sou contra essas manifestações porque acho que pode interferir muito. Mas esse jogo, antes da bola rolar, para mim seria a chance ideal do torcedor, entre aspas, comum, também manifestar o seu descontentamento. Porque, assim, a gente fala bastante aqui da torcida, a gente pode mencionar, mas não adianta deixar para os outros fazerem, muitas vezes, né? Então, você que vai ao estádio domingo, você que tem essa possibilidade, pode também deixar o seu protesto e vejo como uma boa chance para isso. É um fato que já está estabelecido uma ruptura entre campo e arquibancada, né? Porque a torcida de São Paulo está bastante magoada, está chateada com o time, e eu não posso julgar o cara que não vai para o estádio mais esse ano, porque o cara gasta dinheiro, gasta, enfim, todos os seus assim, recursos para ir, e, cara, também não julgue, parabenizo quem ainda está aguentando ir no estádio, né? Que esses são os verdadeiros guerreiros. Ontem foram 12 mil guerreiros, né? A gente fala do pior público, mas são 12 mil pessoas que saíram de casa para ver o São Paulo jogar. 12 mil caras que merecem muito respeito. E aí, Chacon, para mim entra isso, né? Acho que o jogo de domingo tem um pouco mais de apelo e seria o jogo ideal, talvez, para que o protesto escalasse de forma maior. Ontem, né, esse protesto de o quê? 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, que seja. Acho que não chegaram a 100 pessoas protestando contra a direção do São Paulo. Fez um barulho, mas foi um barulho pequeno, entre aspas. Acho que cabe no jogo de domingo ter mais uma adesão a esse protesto, porque aí sim, acho que pode ser maior o barulho, Chacon. Ô, Gabriel, rapidinho,
Você falou em relação ao momento Manda ver, Renan. Ao momento do jogo, pelo menos a minha percepção foi que durante o jogo, principalmente a organizada, né, que é que puxa o, né, eles não protestaram. Durante o jogo eles apoiaram, cantaram o tempo todo. Isso, sim. Foi mais lá pro quando a vaca já tinha ido pro brejo já, né? Vamos falar assim. Aí que daí eles começaram a cantar os protestos, né? Que é isso aí que você falou é importante. Mas no momento do jogo, durante o jogo, a torcida apoiou o time. Na verdade é essa, né? Os guerreiros que foram, né? Os 12 mil guerreiros apoiaram o time. É isso, né? Perfeito. Chacon, seu comentário em relação ao protesto da torcida de São Paulo ontem, antes do jogo contra o Ceará. Eu acho que para a gente falar do protesto, a gente tem que entender o macro que é a política do São Paulo, né? Nesse momento, rachada a diretoria de futebol com o presidente Júlio Casares, né? Eles vivem aí um momento de racha, de desavença, de desacordo, né? E é natural que a torcida esteja, né, incomodada e esteja aí em desalinho com a diretoria do São Paulo, né? E quando eu falo a torcida, eu falo a torcida no geral, não só organizada. Porque eu também entendo quando o pessoal vê de forma errada esse protesto. Por quê? As reclamações, principalmente do Baby, né, o presidente da... Ele não é presidente, isso é costume. Um dos líderes da Independente, né, era de... Olha, Casares, tome uma atitude, Belmonte não pode mais ficar aqui. Então, essa era a fala, né, naquele momento. Essa era a reivindicação do São Paulo naquele momento. E aí eu fiquei, cara, o Belmonte tem que sair e o Casares tem que tomar uma atitude, é isso? O São Paulo é isso. Acabou. Então aí eu fiquei meio pensando, né? Porque esse é um cenário perfeito para o Casares demitir o Belmonte parecer o seguinte: olha, Casares fez a parte dele, parabéns, Casares. E assim, eu particularmente discordo frontalmente disso. Eu digo muito desse tipo de atitude ou desse tipo de tomada de decisão, digamos assim, porque não vai resolver. A saída do Belmonte não é a solução para os problemas, tá? Não será a solução para os problemas. Eu acho que passa por muito mais, por apenas afagar a torcida, dar meio que um cala-boca e acabou. E assim, eu particularmente sou muito contra nesse momento, porque o Casares, o Belmonte, perdão, vem sendo o único a ser contrário ao FIP, que para mim, no meu ver, é um erro tremendo. O FIP de Cotia, para mim, é um erro absurdo de tremendo. É um negócio que vai colocar o São Paulo na era das trevas. Porque o São Paulo vai ter que 30% dos seus atletas para um fundo de investimento com a missão de devolver esse dinheiro. Não só o dinheiro que recebe, mas os juros. Era na casa de 500 milhões, Gabriel? Como é que era? 10 anos, 500 milhões? O que é a história do... algo... A história do Marinax, inicialmente, você disse? Não, a história dos 30% para a Galápagos. É 250 milhões por 30%. É o valor. E aí, para devolver... Aí, para devolver, teria, então, o prazo, né, que é feito, estabelecido entre as partes, mas seriam, né, 200 milhões para a base, para esse investimento, com aquele plano de alavancagem, e 50 milhões para redução das dívidas. E aí o prazo é, entre aspas, indefinido, é até você conseguir retornar o investimento ou fica para Galápagos esse 30%. Então, mas aí não faz muito sentido de ficar ou prazo indeterminado, porque quando é que vai ser definido isso? Mas vamos imaginar que sejam 10 anos o prazo, uma década de prazo para devolver 500 milhões de reais. Vamos imaginar?
500 milhões de reais. Chacon, eu conversando com um conselheiro lá no Morumbi esses dias, ele falando que nesse prazo aí de 10 anos seria muito mais do que 500 milhões. Colocando os juros e tudo, seria muito mais do que 500 milhões. Falam em bi, entendeu? Falam em bi. Então, ele falando isso, mas entendeu? Numa reunião que... Vamos pensar no melhor. 500 milhões. Qual foi a última vez? Porque aí você vai ter que fazer a conta no quê? O São Paulo tem que devolver 50 milhões por ano. 500 milhões, 50 milhões, faz sentido, correto? Qual foi a última vez que o São Paulo teve um lucro de 50 milhões de reais no ano? Qual foi? Alguém se recorda? Superávit faz tempo, hein? Superávit faz tempo. Não, isso para ficar no 0-0, Gabriel. Vamos imaginar para ficar no 0-0, para, não tivemos um centavo de lucro, a não ser esses 50 milhões que a gente vai usar para pagar já 50 ali do FIP de Cotia, que a gente quer ter de volta os 30%. Cara, não tem. Vocês entenderam? Não tem. Assim, vai ser tenebroso. Tenebroso o futuro de São Paulo. Tenebroso. Se isso passa. E por incrível que pareça, né, e diante de tantas críticas que a gente tem, o Carlos Belmonte e o grupo dele me parecem os mais sensatos, porque estão sendo contrários. Então a saída dele passa por ser contra o FIP de Cotia também. Só que o que acontece? A pergunta que me fica é: por que a urgência em passar essa proposta? Eu fico curioso, por que a urgência de passar a proposta do FIP de Cotia? Por que estão com tanta pressa? Agora, hoje saiu uma matéria do Rodrigo Capello, especialista na parte de bastidores, de finanças, falando que o Casares quer separar o do social. Agora, Casares, depois de todo o seu mandato, não, agora é a hora. O que chegou, o que foi feito de melhor durante a sua gestão para agora ser o momento de separar social do futebol? Porque é muito fácil quando se tem a máquina na mão, que é o caso do Casares nesse momento. Ele tem a máquina na mão, ele é o atual presidente. É muito fácil quando se tem a máquina na mão você querer separar. Por quê? Não, porque aí vai fazer uma SAF. E quem é que vai comprar a SAF? São seus amigos, Casares? Para te colocarem como CEO? Agora é fácil querer a SAF, porque nunca foi um projeto. A SAF ficou engavetada. Agora, no final do mandato, agora é moleza, né? Agora é mamão com açúcar. Então, assim, todas essas perguntas têm que ser feitas. O problema é que você não consegue fazer essas perguntas nem no Instagram. Coletivo esquece, né? Porque muita gente cobra a mim, ao Gabriel, aos outros setoristas. Por que vocês não só falam isso e não perguntam para o Casares? Eu queria.